Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Ué, Léo, cantando música racista agora, cara? Eu sou o Leonardo Santos. Eu sou o Jonadab Carmo de Souza e esse é o canal Valores e Negócios. Então, Jonas, ficou aí famoso um vídeo do cantor e pastor Kleber Lucas, né? Falando dessa música, uma música da harpa cristã, uma música antiga. Alguns falam aí que essa música é de 1800 e alguma coisa, né? Uma música lá da Inglaterra, eu acho, foi traduzida, enfim. E o Kleber Lucas, né, num vídeo com Caetano Veloso, sim, né? Ele fala que essa música é uma música racista porque ela teria uma conotação de tornar as pessoas brancas, brancas como a neve. No começo do século XX, um hino que é cantado até hoje dentro das igrejas, um hino que fala o seguinte: alvo mais que a neve. Se você aceitar Jesus, você vai ficar branco como a neve. Isso é cantado por brancos e negros com lágrimas, porque tem uma melodia lindíssima. Eu já cantei esse hino, porque eu gosto da provocação do Fanon, quando ele diz que o maior desafio do negro não é descolonizar-se do outro, mas descolonizar-se a si mesmo. E eu discordo um pouco da interpretação dele, né? Não acredito que essa música seja uma música racista ou que essa música tenha a conotação que ele tentou dar, né? Sim. Eu acho que tem na minha opinião, né? E que fique claro que é a minha opinião, tem conotações aí, tem interesses obscuros por trás dessa afirmação dele, de querer dizer que essa música é uma música racista. Eu acredito muito hoje na necessidade de autoafirmação do Kleber Lucas, que da nossa época, né, da nossa geração, foi um cara que embalou, né, os nossos cultos, né? Sim, eu toquei vários nossos discos que a gente escutava, CDs, né, eram do Kleber Lucas, e não desmerecendo, que continuam sendo, porque eu até acredito que a obra, né, quando ela é inspirada por Deus, ela, independente de onde ela veio ou para onde ela vai, ela realmente tem uma inspiração divina e ela fala aos nossos corações, né? Independente da fonte, né? Independente da fonte. E não dizendo que ele é uma fonte ruim, nada disso, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas que hoje realmente assusta a gente, você vê um pastor, né, evangélico, e a necessidade de se enquadrar num perfil hoje, que é um perfil da mídia, é um perfil da grande imprensa, que se você perceber, não é que seja errado, falta dizer, a grande imprensa está envolvida hoje no mundo gospel, né? Vamos falar assim, no mundo das igrejas. A grande imprensa quer entrar porque é um mercado hoje enorme. Hoje eu acredito que mais de 30% da população hoje se diga evangélica. E se você considerar evangélico católico, acho que mais de 70%, acho que a gente pode de repente colocar números aí na tela que sejam números mais fidedignos, né? Mas acredito que mais de 70% da população brasileira hoje ela é cristã. Sim. E você vê o Kleber Lucas, infelizmente, tentando entrar num caminho, porque no meio gospel, infelizmente, ele já estava, né, no mercado gospel, ele estava meio um pouco esquecido, deixado para trás. Eu né? não lembrava mais. Eu também não lembrava mais do Kleber Lucas, né? Mas ele acabou indo por esse caminho para se aceitar, para ter uma aceitação nesse meio, né? E ele já foi pro Lula, e a gente respeita, nós temos inclusive um canal aqui falando aí sobre o Lula, né? Vai aparecer o cardzinho aqui em cima para quem quiser
assistir, né? Falando sobre se o Lula sobe a rampa ou não sobe a rampa, né? Sim. E aí ele, para se ser aceito, né, nesse meio de hoje em dia, ele acabou, acho que indo por um caminho infeliz, né? Eu acho que foi infeliz da parte dele. Nós já falamos algumas vezes, né, sobre essa busca pela curtida, pela visualização, Perfeito, pelo compartilhamento. E como que eu enxergo o comentário do Kleber Lucas, né? Estava esquecido, na minha opinião. Sim. Eu não lembrava mais dele. Acho que as igrejas não cantam mais tantas músicas. Ele não tem nenhum sucesso novo, assim como ele emplacou várias músicas. Sim, perfeito. Né? Eu já participei de períodos de adoração que se cantava pelo menos duas músicas, né? Do Kleber Lucas. Às vezes, né, num culto, todo culto tinha uma música do Kleber Lucas. E aí ele deu uma sumida, né? E a pessoa, na minha opinião, encontra uma maneira de se levantar, né? Pegando um assunto que está em alta, né? Qualquer assunto aí que você coloque uma pauta racial, uma pauta identitária, você fala de liberação das drogas, de gênero, aí aquilo dá curtida, dá visualização, tanto de quem concorda com ele como de quem discorda, porque eu discordo e estamos aqui falando sobre ele, né? E sinceramente, a minha opinião, e você pode ter certeza que ele vai ter diversos novos seguidores agora que pensam, né, como ele. Então, assim, ele vai alcançar um público novo que ele não tinha alcançado ainda. Com certeza. Né? Ele vai perder alguns seguidores antigos, provavelmente, mas ele vai receber uma avalanche aí de novos seguidores e isso dá curtida, isso dá visualização, isso movimenta a rede social, tanto quem concorda com ele quanto quem discorda. Quanto quem discorda, estamos aqui discordando. O algoritmo lá agora é só o Kleber Lucas, né? E sinceramente, eu até separei aqui o texto do profeta Isaías. Eu já ia te perguntar, biblicamente, o que você achava disso, né? Isaías, capítulo 1, versículo 18. Na verdade, essa música ela é baseada em pelo menos 3, né, textos bíblicos. Eu acho que o mais famoso e o que todo mundo comenta é Isaías, capítulo 1, versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Então, a música Alvo Mais Que a Neve, ela em momento algum trata de um processo de tornar as pessoas brancas por conta da cor da pele. Ela está falando de pecado, ela está falando do vermelho do pecado. Perfeito. E aí você precisa entender. Ele nem falou nem o preto do pecado, né? Pra você ver, né? A palavra escarlata é vermelho. Então, assim, não tem em momento algum menção a cor da pele e nem a cor negra. Perfeito. Entendeu? Então, não é esse o sentido da música, não é esse o sentido do texto. Salmo tem outra passagem que fala, né? Limpa-me, ficarei branco como a neve. Tá? Então, assim, é o contexto de todas essas passagens bíblicas, né? É justamente de tirar o vermelho do pecado. Aí você precisa entender que existe um Deus santo que quis se relacionar com a sua criatura e com o homem pecador. Esse homem pecador não tinha condições de pagar a sua dívida com o Deus santo por conta do seu pecado. E Jesus Cristo veio, morreu, e assim o nosso pecado, os nossos pecados, eles são lavados nesse sangue, e assim a gente fica branco. Esse é o sentido da música. Né? Então, em momento nenhum, e o Kleber Lucas sabe disso. Que se ele não souber, é pior ainda, né? Eu prefiro acreditar que ele sabe e ele tá levando para outro caminho do que ele falar que não sabe disso aí. Ele sabe disso, entendeu? Então, assim, a minha opinião, ele sabe do sentido da música, ele sabe dos textos. Ele é um pra pastor. mim, como eu falei, para mim a necessidade de adequação ao momento hoje, como a gente falou, um momento político, né? Até porque ele foi um cara que aí apoiou o Lula e a igreja, na grande maioria, apoiou o Bolsonaro, né? Então, ele foi nesse caminho. E assim, o que me entristece é você ver um cara que é pastor, um cara que, teólogo, acredito que seja, conhece a Bíblia, estudou a Bíblia, e deve ter feito teologia, e ele tem uma oportunidade de estar com Caetano Veloso, né? Que é um cara aí da nossa... música popular, né? Uma sumidade aí, não tem que falar do Caetano Veloso, mas de você apresentar algo pro cara realmente diferente, algo de Deus, você leva pro cara mais uma polêmica, querendo separar o cara não vou dizer que separar o cara de Deus, mas separar o cara da igreja evangélica, da igreja cristã, do que a igreja pensa, porque a partir do momento que você faz isso, você leva pro Caetano e fala assim, pô, galera lá só... racista, a galera lá é fascista, é isso aí, o que você vai fazer do lado de lá? Então continua onde você tá.
Então isso realmente é preocupante, né? E entristece mesmo. E Léo, até tão mais forte que esses dias eu estava, né, buscando uma escola, né, para minha filha, e fui uma determinada escola, e aí a gente chegou na biblioteca. Quem for dessa escola vai saber quem é, se estiver assistindo esse vídeo. Se não for, não vai saber, mas também não estou falando o nome. O nome da biblioteca era a Biblioteca Monteiro Lobato. E estava escrito na Biblioteca Monteiro Lobato, riscado de preto, escrito racista. E no outro quadro, escrito assim, rabiscado o nome da biblioteca. Aí minha esposa ainda chegou e falou: poxa, esse deve ter sido um aluno, né, que fez isso. E a diretora, assim, com a maior tranquilidade do mundo: sim, é que nós temos muitos filhos de professores universitários e hoje eles estão estudando que Monteiro Lobato era racista. Então nós deixamos hoje os filhos, deixamos as crianças expressarem seus sentimentos, suas motivações e escreverem lá. Ou seja, aquele adolescente, quer que seja, vandalizou algo. Aí a escola vem falar: não, nós somos a favor pela democracia, né? Sempre que a gente chegou lá, a escola falou: não, nós somos um ambiente democrático, aqui quem manda são os pais, aqui quem manda são os professores, então tudo aqui é votado, tudo aqui é levado, né, uma eleição. Aí, ou seja, nós somos a favor da democracia. Aquele nome ali foi escrito porque foi votado por uma maioria em algum momento, então foi escolhido Monteiro Lobato. Aí, ao mesmo tempo que você é por uma democracia, você deixa um aluno vandalizar por um pensamento dele, com a ideia que ele está tendo, que a escola está tendo, que a literatura está tendo, que os professores universitários estão tendo. Não importa, se a escola é democrática, propõe a mudança do nome da biblioteca. E não vandalizar. Você não pode ir lá rabiscar simplesmente o nome do Monteiro Lobato, que nós estudamos aí na vida toda. Então, sim. Quem no mínimo tiver o primeiro grau vai saber que é Monteiro Lobato. E simplesmente chamar o cara de racista. O cara não tá nem aqui para se defender. E você tem um momento histórico, você tem um momento contextual. Ele realmente viveu num momento que ele poderia ser racista, que as histórias eram levadas para aquele momento, né? Então o cara poderia ser, mas a gente não pode simplesmente hoje taxar o cara de uma forma, sim, como se ele fosse o mais errado. Até porque o comportamento dele, ou os comportamentos, sim, que aquele aluno estava questionando, provavelmente refletiu os comportamentos da época que o Monteiro Lobato viveu. Perfeito. Às vezes eu assisto alguma novela antiga, eu gosto de novelas antigas, né? Sim. E aí tem lá um aviso: ó, essa obra traduz os comportamentos da época. Perfeito. Então eu não posso hoje querer... Aí você vai dizer, quando a Globo bota lá uma novela escravocrata, né? Ela é racista, um exemplo? Não é. Ela tá narrando, ela tá mostrando o que acontecia na época. Sim. Então a mesma coisa, a literatura do Monteiro Lobato era narrando os acontecimentos da época, era mostrando o que acontecia na época, né? Então, se ele era ou se não era, tô nem discutindo isso. É porque, assim, hoje as pessoas querem ser muito maiores querem muito ser mais reais do que a própria realeza, né? Então, Monteiro Lobato, literatura infantil, a vida toda. Não, agora nós vamos estudar Monteiro Lobato num outro contexto, que ele não pode ser mais o Monteiro Lobato. Eu vou provar que ele estava errado. E aí vem uma minoria e começa a modificar toda uma história e uma estrutura, uma cultura que foi criada, né, cara? Então é a mesma coisa do Kleber Lucas, infelizmente. Sim. Né, voltando para o assunto dele, e quis seguir, né, por esse caminho. Por esse caminho a gente respeita, eu respeito, né, é a vontade dele. A gente só não concorda. Respeitar, a gente respeita. Agora concorda. Você que chegou até aqui, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe aí de compartilhar, se inscreva no canal, ative o sininho, né, para você receber as notificações sempre que a gente postar um conteúdo novo, né? E compartilhe esse vídeo aí no grupo da família que tá lá brigando, né? Final de ano, discutindo uva passa no arroz, maçã na maionese, né? Coloca esse grupo lá a gente fala muito aqui, né? O nome do canal, Valores e Negócios. Eu acho importante a gente falar sobre esse assunto. Sim. Porque nós temos filhos, nós temos pessoas que nos olham como referência, né? E esse é um tipo de conteúdo que pode destruir a fé de uma pessoa, mudar o comportamento de uma pessoa, deixar de cantar uma música que é
belíssima, a música que é linda. E uma música que trata, você pega a letra da música, bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Então, assim, é uma música que tem toda uma história que é a base do nosso cristianismo. Perfeito. Né? É a base do cristianismo no sentido de que, pô, Deus se fez homem, morreu para perdoar os nossos pecados, para perdão da nossa dívida. Então isso tem que ser repetido, isso tem que ser valorizado, isso tem que ser ensinado, né? E não distorcido. Perfeito. Como foi. E deixar claro que aqui a gente não está falando de religião, a gente está falando de valores e princípios, né? Se você pegar nosso primeiro vídeo, vai aparecer aqui no card, aqui a gente explica qual é o objetivo do nosso canal, e dentre esses objetivos, um deles é passar valores e princípios, né? Princípios cristãos, princípios bíblicos, valores cristãos, valores bíblicos. Essa é a ideia. A gente não fala de religião aqui, a gente fala de valores. É isso aí. Então, muito obrigado para você que chegou até aqui e até o próximo vídeo.